Olá, eu sou a Camila Almeida e no nosso bate-papo de hoje estou com o farmacêutico Rafael Teodoro. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença. Eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Rafael. Então, a primeira pergunta já é sobre as atividades que você exerce. Conta um pouquinho pra gente como que funciona na prática. Bom, eu sou farmacêutico já fazem 11 anos já, né? Então agora sou pós-graduado em cosmetologia, estou estudando fitoterapia, tenho uma empresa de consultoria e como farmacêutico nós somos tenho essa responsabilidade, né, de tudo que é técnico da empresa, de supervisão, de tudo que for técnico, essa é a função do farmacêutico. Entendi. Além dos treinamentos de supervisão. Ah, tá certo. E agora falando um pouquinho em relação à saúde. Este último ano, um ano atípico aí para todo mundo, né? Sim. Como que você avalia essa questão do ser humano com o cuidado da saúde? Você percebeu que aumentou neste último ano, que mudou um pouquinho o olhar das pessoas em relação a isso? Bom, aumentou. O Brasil, nós temos já um histórico de não sermos pessoas que nos cuidamos. Né? Agora está aumentando um pouco, mas tem esse histórico de ser sempre um povo que busca remediar-se, não precaver-se. Então o que eu vejo é que no Brasil está aumentando a precaução, as pessoas estão se cuidando um pouco mais para prevenir doenças, né, do que tentar remediar. Tudo isso deu um alerta, né? Essa pandemia deu um alerta em nós, como seres humanos, né? De nos preocupar conosco, com a gente mesmo e com o próximo. Então eu vejo que as pessoas estão mais alerta, fazendo uma atividade física, se alimentando melhor, tomando cuidado para suplementar-se, né? Então agregar a alimentação, então eu vejo que está aumentando sim. Eu ia perguntar também justamente essa questão da suplementação. Então, Sim, já que sim. você citou, que Legal. é algo que, juntamente também, como você disse, com atividade física, né, uma alimentação mais balanceada, você acredita que há uma tendência, então, que as pessoas estão buscando e que vai continuar ou é só uma fase? Não, eu acredito que isso faz parte da realidade. Não é só uma onda, faz parte da... O Brasil é o terceiro maior consumidor de suplementos do mundo. Né, perde para os Estados Unidos, segundo a Austrália, terceiro Brasil. Já movimenta alguns bilhões. Então as pessoas já estão com essa prática. Agora exacerbou mais, agora aumentou. E não vai sair mais. Porque agora nós temos muito mais conteúdo na internet relevante, conteúdo relevante, né, importante. Né, os próprios profissionais da saúde estão falando mais sobre isso, então as pessoas estão aderindo mais e não vai mais sair do nosso cotidiano. Nós entendemos que é bom se alimentar, é importante, praticar atividade física, mas suplementar não é só um hobby, ou não é só para quem pode, não. Todos precisamos, até porque a alimentação não tem tudo o que nós precisamos, necessitamos. Então, nós precisamos sim de vitaminas, minerais, é extremamente importante esses micronutrientes, né? Sim. Que só alimentação não repõe. Então eu vejo que assim, é uma prática que vai ficar, não vai sair. E vai aumentar só, cada dia mais. Mercado cada vez mais movimentado em relação a isso, né? Várias opções também, né? Sim, sim. E nesse sentido, né? Como que a gente pode identificar um suplemento de qualidade, algo realmente confiável? Qual é o primeiro sinal que a gente tem que estar alerta? Legal, boa pergunta. É interessante, assim, primeiro, conhecer a empresa, pesquisar sobre a empresa, se ela tem os registros, né, pesquisar o CNPJ dela. Eu gosto de usar essa expressão do Reclame Aqui, né? Sim. Pesquisa no Reclame Aqui, né? É um site de confiança, Reclame Aqui, então pesquisa. Quando você fala do produto em si, o produto ele tem que passar por testes, né? Ele tem que ter registro na Anvisa, teste físico-químico, teste analítico também, as análises clínicas. Então todo produto, toda matéria-prima tem que passar por esses testes. Então a empresa que é uma empresa séria, ela é muito transparente quanto a isso. Ela é muito transparente. E outra, tem uma máxima aí que muita gente do marketing de venda usa. Nenhum produto bom é extremamente barato. Sim. Não existe isso. Eu faço uma analogia de, por exemplo, você pegar um carro, um Gol, por exemplo, e um Porsche. Ambos vão te levar onde você quer, mas a diferença de um para o outro é brutal. Você paga 50 mil, outro meio milhão. Então, assim, é muita diferença de tecnologia, de motor, de conforto, de tudo. É a mesma coisa de um produto. Então, não tem como uma matéria-prima boa ser extremamente barata. Sim. Porque desde a concepção dela, até as análises clínicas, o armazenamento na empresa, a embalagem. Então,
tudo isso onera um pouco, mas é um produto de qualidade. Então, basicamente isso. Eu ia perguntar também o ponto negativo, né? Que a gente tem que ficar atento aí, de repente, para falar, nossa, essa questão é duvidosa, né? O que nessa questão ainda dos suplementos, né? O que a gente pode analisar como algo negativo ainda nesse sentido? Você diz em relação a... O que devemos estar atentos, justamente, você disse os pontos positivos, né, do que é aquilo que a gente precisa procurar sempre, e os pontos negativos. Você falou a questão até do valor. Tem mais algo importante que dê pra gente conhecer? Bom, logo de cara, primeiro você tem que analisar a embalagem dele se ele tem registro na Anvisa. E aí todo registro na Anvisa tem o MS, que é o número do Ministério da Saúde. Se ele não tiver isso, desconfie. Porque todo produto que for vendido, ele tem que ter um registro. Sim. Essa é a primeira coisa. Segundo, analisar, como eu falei, a própria empresa. Então, se a empresa tem muitas reclamações, ou não tem o site, ou você não acha endereço, aí você já tem que começar a desconfiar também. Sim. Produto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do ômega 3. O ômega 3, quando você abre ele e sente o cheirinho dele, o odor dele, é cheiro de peixe. Porque, né, esse óleo que é usado para fazer essa cápsula, geralmente é de peixe. Também tem um ômega de alga, direto da alga. Mas você sente aquele cheirinho. E se você morder uma cápsula, você sente gosto de peixe. Agora tem ômega que você abre e você não sente cheiro de nada. E tem gente que, por ser leigo, acha, não, que bom, não tem cheiro de nada. Pelo contrário, tá errado, né? É como analisar um perfume, por exemplo. Perfume bom fixa e fica. Sim. Né? Então, esses são esses parâmetros que eu, como farmacêutico e consumidor também, eu sempre estou analisando. Entendi. Essa pergunta é justamente até para as nossas revendas aqui da Life já se certificarem de que a nossa empresa está dentro, pelo menos, de todas essas informações que você passou, né? É uma empresa idônea. Isso, e é muito interessante essas pequenas dicas, por exemplo, como o odor. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, são pequenos detalhes que a gente consegue já ir diferenciando, Tem né? que avaliar. E, por exemplo, assim, você é uma pessoa também que fala muito bem, como a gente percebeu, tem muito conhecimento. Você acredita que agregar ainda mais conhecimento, nessa busca que você sempre teve, que você disse da sua formação, você acredita que na hora da própria venda, por exemplo, para uma revenda nossa, isso passa ainda mais credibilidade e confiança do próprio produto? Totalmente. Isso é uma das minhas máximas de vida. Nunca trabalhe com nada que você não busque ter conhecimento. Primeiro porque você só fala com autoridade, com propriedade, quando você conhece, quando você busca a fundo, estuda, lê, se informa. E outra máxima da revenda, do marketing, da venda direta, seja o produto do produto, né? Use o produto. Tem pessoas que vendem o produto e você pergunta, é bom? Eu não estou usando esse, mas como que você vende produto que você não usa? Isso é até uma pequena hipocrisia, né? Use o que eu falo, mas não use o que eu uso, né? É como se você mesmo não acreditasse no que você está vendendo. Exatamente. Né? Não, eu estou vendendo só pelo dinheiro. Não, isso não existe. Você tem que gostar do que você faz, primeira coisa. Se você não gosta, você não vai querer se informar. Tudo que você se informa é que você gosta. Não pode se informar só por obrigação também, fica um negócio congelado, né? Então, primeira coisa é se informar, né? Quando você se informa, você tem conteúdo, isso gera autoridade para quem está te ouvindo. Isso gera... Todo mundo tem um conforto quando vai a algum lugar e a pessoa explana sobre o produto, ela explica, ela fala os positivos, negativos, ela explica tudo, para que usar, como usar, onde usar. Você se sente acolhido, se sente confortável, se sente seguro, né? Então a importância de estudar, primeiro é isso. Segundo, usar o produto. Porque dependendo do produto que você estiver usando, as pessoas vão ver a sua diferença, né? As pessoas, no seu antes, no seu depois, no seu comportamento, na sua alegria, na sua disposição. E, pô, tá fazendo efeito em você. Então é importante conhecer, é importante usar o produto. Isso gera autoridade. Aqui dentro da Life a gente percebe também que até a maioria das revendedoras são pessoas que começaram como clientes e os produtos deram super certo e ela quis compartilhar isso com outras, né? Sensacional. Então a gente percebe que uma coisa puxa a outra, né? Quando você tá bem por dentro também, né? Reflete para fora. E outra, para a revenda, que, por exemplo, está trazendo outras revendas, outras pessoas para a empresa, né, ela saber replicar isso. Você só replica algo bem quando você tem profundo conhecimento. Sim.
Quando você conhece, quando você usa, porque aí você tem o conhecimento teórico prático, né? Uhum. Eu li, entendi sobre o produto, também estou usando. Unir os dois, eu consigo explicar para quem está comprando de mim, também para quem eu quero colocar na empresa para trabalhar, para ser parceiro, né, seu companheiro, enfim. Uhum. Então, eu vejo que assim é extremamente importante. Que bacana. Legal. E assim, acredito que o Rafael também está aqui em parceria com a gente, porque confia na Life, né? Sim, totalmente, totalmente. Aliás, eu tenho esse vínculo já há 3 anos já com o Ricardo, de amizade, até que nós acertamos uns ponteirinhos aí e estou aqui como parceiro de vocês. Para mim é um prazer, é um privilégio. E logo, logo a gente vai trazer ainda mais conteúdo, mais informação, também falando dos produtos, né? Claro, Você esclarecendo sim, sim. a questão da composição e tudo mais, que Sim. é uma dúvida frequente também, né? Sim, sim. Aliás, é muito importante saber ao certo o que é o produto, para que ele serve, como usar ele. E tirar aquilo que é mito, tirar aquelas inverdades. Surgiu, principalmente nesse período de pandemia, né, que muita gente está em casa, muita gente fazendo vídeo e tal, surgiram mestres de tudo, né? Sim. Especialistas de tudo. Então, tem gente falando cada besteira que se você... Tem umas pessoas que você ouve que falam, não, vou fazer isso. E não é aquilo, aumenta. Né? Tem pessoas que pegam um produto que é para uma finalidade e falam que tem mais 10, e não tem. Sim. Então, a importância de saber sobre o produto, a finalidade dele, como usar ele, é extremamente importante. Para quem está consumindo e para quem está vendendo. Né? Sim. E buscar sempre o auxílio de um profissional, né? Como é o seu caso. Sim. E outros inúmeros profissionais. E outros profissionais muito bons, sim, claro. Assim como nós temos aqui também. Então, Rafael, a gente está chegando praticamente no final aqui do nosso bate-papo. Se você tiver mais alguma dica, alguma mensagem que você queira deixar assim de início para quem está te conhecendo agora, você que estará fazendo esse trabalho também aqui com a gente, fica à vontade. Claro, claro. Acho que uma dica que eu vou deixar assim para você que está trabalhando, né, na empresa e com a empresa, com a revenda, trazendo pessoas para trabalhar junto, busque sempre conhecimento, busque sempre agregar, principalmente na fala, na venda, na comunicação. É muito importante, né? Nós temos uma comunicação assertiva. Eu sou ainda um pouco tímido, mas já fui muito mais. Eu tinha muita dificuldade de falar em público, de explicar alguma coisa. Eu fui procurando me aprofundar. Você percebeu que era importante? Extremamente importante. A comunicação é metade de uma venda. É metade de quase qualquer trabalho que você faz, é a sua comunicação. E não é você ser um mestre de gramática ou da sintaxe verbal, não é isso. Mas é você saber se portar, saber o tom de falar, buscar mais conhecimento. Por exemplo, é interessante até estudar um pouco de PNL, né, programação neurolinguística. Né, isso traz habilidades a mais e traz habilidades à tona que você não sabia que tinha. Né? Tem habilidades que até hoje eu estou entendendo em mim que eu tenho. Você vai descobrindo. Vou me descobrindo, mas à medida que eu vou me aprofundando e buscando conhecimento. Então, essa é a dica que eu trago. Sem contar que hoje também com o acesso à internet é até fácil a gente conseguir essas dicas, esses treinamentos. Aqui na Life mesmo, por exemplo, os treinamentos de venda. Então, são todos materiais que as nossas revendas têm gratuitamente. Nossa, e trazem assim um conteúdo enorme e agrega muito valor e muito conhecimento. Tá certo, então. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por todas as informações, Rafael. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigada a você que nos acompanhou também e até a próxima.